Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de novo Shabat na terra de Israel. E como sempre acontece, há mais de 3.000 anos, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que neste Shabat corresponde a Parashá Bo. Mas eu quero pedir licença a vocês para nessa manhã não tratar dos temas propriamente ditos da Torá. O Pérolas da Sabedoria Judaica é uma plataforma criada há 6 anos e que tem por finalidade principal a difusão da sabedoria divina, mas esse não é o único dos nossos objetivos. Existe um outro, que é a defesa intransigente da vida do povo judeu e, sobretudo, do nosso direito fundamental a vivermos na terra de Israel, terra que nos foi dada por Akadosh Baruch Hu. Portanto, eu quero começar fazendo um pedido a vocês que orem por chuvas na terra de Israel. Eu já vivo em Jerusalém há 7 anos, estou em Israel há 12, e conversando com pessoas que estão há muito mais tempo do que eu, elas têm sido unânimes em dizer que há 50 anos nós não temos um inverno tão seco em Israel como estamos tendo agora. A situação dos agricultores de Israel é uma situação dramática, porque nós literalmente não tivemos praticamente chuva alguma desde o início do inverno. E isso é algo muito ruim para a vida em Israel, porque a água é um recurso muito escasso. Os níveis do mar da Galileia, do Kinneret, baixaram muito. E embora os esforços do governo de Israel de dessalinização da água do mar sejam impressionantes, essa é uma água que custa muito caro ao nosso povo. Então, se você do outro lado da câmera, de fato, ama o povo judeu, ama e está disposto a defender Israel, eu quero pedir a você que ore. Ore ao Criador. Se você é judeu, quando for acender as suas velas de Shabat, ore ao Criador pedindo por chuvas em Israel. Se você não é judeu, que você incorpore nas suas orações diárias também esse pedido a Kadosh Baruch Hu. O dia de hoje é um dia muito especial. É um dia muito especial em todo o mundo, 27 de janeiro, porque nele assinala-se anualmente o Dia Internacional à Memória das Vítimas do Holocausto. A Resolução 60/7 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi estabelecida no dia 1º de novembro de 2005, fixou a data de hoje como uma data universal para o reconhecimento das vítimas do Holocausto. Mas a verdade é que, embora um número muito grande de museus, como o museu aqui em Jerusalém, o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, tenham sido criados no Rio de Janeiro, nós tivemos um memorial recentemente inaugurado, temos em outras cidades brasileiras como Curitiba e também na cidade de São Paulo. A verdade é que o esforço dos inimigos de Israel da negação do Holocausto não só jamais cessou, como se encontra cada vez mais presente na vida das sociedades. E tudo começa com a negação, através de um discurso, de uma propaganda que negam a realidade ou procuram negar, por mais absurdo que possa parecer, a realidade histórica e a dimensão do extermínio praticado pelos nazistas contra os judeus, pelos nazistas e pelos cúmplices do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Argumentos como as coisas não ocorreram, como é dito, as câmaras de gás não existiram, não ocorreram fuzilamentos em massa do nosso povo não foi submetido ao extermínio por fome e tortura, como os judeus costumam dizer. Todos esses argumentos fazem parte da narrativa negacionista do Holocausto. Trata-se de tentar culpar os próprios judeus pelas suas mortes e dessa forma reavivar o antissemitismo, transmutando as ideias nazistas para uma nova narrativa no qual os judeus são responsáveis por meio da culpabilização dos judeus, porque nós, segundo essa narrativa, estaríamos sempre, e isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, exagerando nos fatos ocorridos durante o Holocausto. O que é pior, existe um forte argumento
de que o Estado de Israel só foi criado graças a essa narrativa e, sobretudo, que o nosso povo teria obtido ganhos políticos, financeiros, em razão, né, da promoção, né, dos fatos históricos que tiveram lugar durante, né, o genocídio do povo judeu nas câmaras de gás em toda a Europa Oriental. Isso precisa ser combatido sem pacto nem trégua todos os dias das nossas vidas. Nós não podemos aceitar de nenhuma forma a minimização dos números, do tamanho, né, do desastre que representou para o povo judeu a perda da vida, não de 6 milhões, mas de muito mais, porque a verdade é que nós nunca podemos contar adequadamente o número de vidas que nós perdemos, mas cada judeu vive um milagre. A família dos meus pais, tanto maternos quanto paternos, se qualificam basicamente como seus únicos sobreviventes. Meus avós paternos e avós maternos perderam todos os seus parentes no Holocausto. Nós somos uma lembrança viva dos fatos que tiveram lugar a partir da ascensão do nazismo em 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Portanto, a tentativa de negação do Holocausto é só uma forma moderna ou pós-moderna de legitimação do antissemitismo, de reabilitar no mundo esse sentimento no qual os judeus governam o mundo. O velho discurso dos protocolos dos sábios de Sião. É mais ou menos como uma mulher que é vítima de estupro sendo culpabilizada, né, pelo ato de violência ao qual ela foi submetida. É a mesma lógica, mas no caso do povo judeu, se trata do racismo, da forma de racismo mais antiga existente no mundo. Mas a verdade é que em todas as nações em que o nosso povo se encontrou ao longo de sua caminhada histórica, agora mesmo, tudo que nós fizemos foi trazer abundância, crescimento, nós melhoramos a vida, sobretudo na Alemanha, aonde surge não a ideologia que dá base ao nazismo, mas o movimento nazista propriamente dita, porque o nazismo é fundado em concepções eugênicas que não têm lugar, o início, né, da gestação dessas ideias, evidentemente não é a Alemanha, mas é preciso dizer que o nosso povo tem sido uma bênção nos Estados Unidos, pela forte presença judaica norte-americana, uma bênção em todas as nações em que nós estivemos presentes, e quase sempre os ciclos de maior crescimento das nações são marcados ao longo da história de cada nação pela presença, pela liberdade religiosa do povo judeu, quando nós tivemos a possibilidade, né, de fazer aquilo que nós melhor fazemos, formar famílias, viver uma vida produtiva no interior das nações. Mas a Europa preferiu trocar a presença judaica pela imigração islâmica, a mesma imigração que hoje promove ódio, não agrega valores às sociedades europeias, promove o antissemitismo em toda a Europa, especialmente na França, e que definitivamente são um problema de difícil resolução na vida das nações, sobretudo europeias, mas também começam a ser em países latino-americanos, como é o caso do Chile. Todo esse esforço de reabilitação, né, do antissemitismo tem por finalidade, obviamente, motivado por razões políticas e ideológicas, criar um novo ciclo de antissemitismo. É preciso entender, né, que os movimentos fascistas e nazistas não surgirão sob a égide de uma figura que a sua memória seja apagada como a de Hitler, né? O neofascismo, o neonazismo não se apresentam no mundo por meio de uma figura estereotipada com um pequeno bigode. A gente está vendo isso na Ucrânia, né? As forças russas, eu não quero entrar aqui no debate a respeito de quem tem ou deixa de ter razão, mas as imagens mostram, né, as brigadas neonazistas no interior da sociedade ucraniana, justamente na Ucrânia, onde o nosso povo foi historicamente massacrado. Portanto, é preciso entender que o combate ao nazismo hoje vai muito além
né, da denúncia do partido nazista, de sua principal liderança, né, e da ideia de solução final. É preciso ir muito mais além, até porque uma das estratégias que foram adotadas por esses que buscam negar o Holocausto é o esquecimento, retirar dos currículos escolares, né, a história do Holocausto. E embora nós tenhamos tido êxito, como eu chamei a atenção antes, em criar monumentos, museus, por meio de homenagens, como está sendo feito agora, né, na cidade de São Paulo, de sobreviventes do Holocausto, há quem chegue a declarar que o nazismo e o Holocausto mesmo foram um evento histórico positivo, porque muitos são aqueles que continuam acreditando na solução final da questão judia. Porque o antissemitismo, ele não desapareceu, ele deita raízes em razões espirituais. Portanto, ele não desaparecerá, mas reconhecer o fato de que ele não desaparecerá não nos autoriza a deixar de combatê-lo. Embora a origem dele tenha, como eu chamei a atenção antes, razões espirituais, ele se manifesta no mundo físico por meio de lideranças, de um discurso ideológico articulado. E nós precisamos educar as novas gerações. Não só o objetivo desses setores negacionistas foi o de retirar o tema do Holocausto, da Shoah, desse desastre, como nós nos referimos a ele, dos currículos escolares, mas mesmo no interior das universidades, onde, teoricamente, deveriam ser qualificados como espaço da produção do conhecimento, ali, o que nós mais encontramos é uma visão deturpada dos fatos, ou, o que é pior, intelectuais passando pano para os acontecimentos que tiveram lugar durante a ascensão do nazismo. E nós estamos assistindo ao aumento do antissemitismo no mundo. Falecido de memória abençoada Rabino Jonathan Sachs nos alertava a esse respeito. Insistentemente, o antissemitismo se transmutou, não só por meio do antisionismo, do ódio contra Israel, e eu preciso fazer aqui uma pequena observação. Eu faço parte de grupos antifascistas, porque o fascismo deve ser combatido sob todas as suas formas. Mas a verdade é que esses mesmos grupos que lutam contra o fascismo, hipocritamente não reconhecem a existência da pior forma de fascismo moderno, o fascismo islâmico. E tratam Israel como a Women's Rights e a Anistia Internacional como se nós fôssemos um povo ocupando a terra de Israel, como se aqui existisse um apartheid, o que é uma mentira absurda, uma vez que todos aqueles que não são judeus, eu não me refiro apenas aos muçulmanos, mas também aos cristãos. Aliás, Israel é o único país do Oriente Médio onde a população cristã cresce, né? Todos aqueles outros grupos religiosos que vivem em Israel comprometidos com a soberania de Israel, que querem ser produtivos, têm absoluta liberdade religiosa, coisa que não acontece nos territórios, né, administrados pela autoridade palestina. Infelizmente, esses que assumem a condição, né, de intelectuais no interior das sociedades com um discurso muito bem articulado, não conseguem entender, como aconteceu essa semana, que quando o comércio de judeus na França é marcado como a guerra, né, quando nós somos acusados de racistas, quando na verdade é o fascismo islâmico, não só expresso por grupos como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, e enfim, toda uma rede imensa do terrorismo islâmico expresso pela Jihad. A verdade é que o antissemitismo vem crescendo a olhos vistos no mundo todo. E essa não é uma ameaça apenas para nós judeus. Bezrat Hashem, nós conseguimos reconstruir Israel. O nosso povo tem uma terra onde ele pode viver e se defender dos seus inimigos históricos. Mas a verdade é que a intolerância que marca o antissemitismo, ela penetra na sociedade e se expressa de muitas formas. Lembre-se do que eu disse há pouco. O neofascismo, o neonazismo não se apresentará com as consígnias do movimento nazista da Alemanha dos anos 30. Não é assim.
E ele se expressa, por exemplo, através da vulgarização dos temas do Holocausto. Como nós vimos agora recentemente, eu não quero abrir um debate sobre o que está acontecendo no Brasil, mas o fato é que nós tivemos milhares de prisões no Brasil de pessoas que participaram de destruição de patrimônio público. E nós vimos ser dito que esses presos estavam sendo tratados como se... da mesma forma como os judeus nos campos de concentração. Essa comparação infame de que as prisões brasileiras, sobretudo para esses que acabaram de ser presos pelos crimes que cometeram, são algo possível de ser comparado aos acontecimentos que tiveram lugar nos campos de concentração como Treblinka, Auschwitz. É absurdo, porque banaliza os temas do Holocausto. E um dos objetivos de esvaziamento, né, da data de celebração, né, ou seja, da homenagem das vítimas do Holocausto e também do esforço que o povo judeu vem realizando ao longo de todas essas décadas para que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu. Esse esforço de banalização também é uma forma de negação. E a verdade é que não existe no Brasil um programa nacional de educação acerca do Holocausto. Embora as organizações judaicas, as nossas federações, a confederação, dentro das sinagogas, nos clubes e nas muitas instituições, existe um esforço contínuo. É preciso lembrar que o Brasil é uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. E nós somos muito tímidos, devemos reconhecer, na realização de iniciativas que eduquem a sociedade brasileira. E se vocês que me ouvem aí do outro lado da Câmara têm qualquer dúvida a esse respeito, saiam de suas casas e conversem com as pessoas na rua, perguntem a elas: você sabe o que foi o Holocausto? Você sabe o que é nazismo? Você sabe quem foram as principais vítimas do Holocausto e do nazismo? Você sabe o que significa a solução final? E vocês vão encontrar as respostas, ou seja, quase sempre um vazio absoluto de ideias, porque o nosso povo não foi educado a respeito nem sequer dos direitos humanos de um ponto de vista mais geral e muito menos a respeito, né, dos graves crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E isso não acontece por acaso. Esse esquecimento é um projeto ideológico, de uma ideologia que ainda tem por base o eugenismo, de uma ideologia que procura negar o direito básico da existência de minorias étnicas, como acontece no Brasil, por meio do racismo contra os negros, por meio do racismo contra as populações indígenas e outros grupos que também são vítimas do ódio desses, né, que no fundo tem das suas ideologias uma forte base eugenista. Então, meus amigos, celebrar o Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto, né, é assumir o compromisso de manter firme a nossa luta, né, para não permitir que a memória seja apagada, para que os fatos não caiam no esquecimento. Não existe como defender a liberdade, não existe como defender os valores da democracia se nós viramos a cara, se nós ignoramos os acontecimentos que tiveram lugar durante a Segunda Guerra Mundial no século XX. Meus amigos, essa é a minha mensagem para vocês. Assumamos cada um de nós o compromisso de lutarmos contra todas as formas de intolerância hoje e sempre. Shabbat Shalom!